Meu nome é Cleusa do Nascimento Pereira, tenho 65 anos, sou nascida em Guarapuava. Quando vim de lá, quando viemos embora de Guarapuava, tinha 5 anos, já viemos direto para cá e a gente mora em Santa Maria até hoje. Então, para a gente ver a diferença, que na época tinha mais ou menos 15 casas, contando com as casas de comércio. Que seriam 2 armazéns que tinha, uma loja de tecido que se falava fazenda ou pano, tinha o cartório do seu Milton, tinha a farmácia do seu Generoso, uma sapataria que confeccionava um calçado para homem e também consertavam, e pouca coisa que existia na época. Tinha barraquinha de vender doce, e mercado nem se falava em mercado. Então tudo era diferente. As mulheres usavam, mulheres, moças, meninas, tinham que usar vestidos ou saia. Então imagine naquela época uma mulher de calça comprida. Hoje não. Hoje se iguala os costumes também, né? Namorar, então, seria um absurdo o tipo do namoro. Um sentava longe do outro, ou depois que o passar do tempo, ainda podia pegar na mão. Imagine naquela época se uma moça engravidasse, seria também um absurdo. Então, os pais que geralmente que escolhiam os casamentos para as filhas, tinham que casar com quem eles quisessem, e se a moça e o rapaz estivessem na sala, tinha que ter alguém junto, não podiam ficar só os dois, nem na sala, não dava para ficar os dois, tinha que alguém, um irmão, uma irmã ficar junto, ou alguém da família tinha que ficar junto. Se fosse para sair passear, também tinha que sair alguém junto para cuidar. E hoje o costume está diferente. Meio de transporte da época era caminhão, nem ônibus não tinha. Caminhão, depois o jipe, o pé de bode, as caminhonetinhas. Muito depois que foi surgindo outros tipos de carro, muito tempo depois. E também o meio de comunicação era a carta da época. Chegava a carta depois de muitos dias que a pessoa tinha mandado, que ia chegar na mão da pessoa que era para receber a carta. Depois tinha a mensagem de rádio, mas isso também de bastante tempo, porque na época quase ninguém tinha rádio. Então era tudo assim muito difícil as coisas. Não só Santa Maria como outros lugares, mas principalmente Santa Maria, que era um lugar assim bem, já digo, precário e um pouquinho longe, não tão longe das outras cidades, que a cidade maior próxima era Pitanga e Guarapuava. Então tudo era muito comum. A alimentação tinha que comer o que tinha que fazer o que tinha na comunidade, porque não tinha onde comprar uma coisa diferente. Então a base da alimentação das pessoas era mais o que era crioulo, que o pessoal plantava, alguma coisa que comprava no armazém, mas mais era coisas que o pessoal plantava mesmo para colher. E como não tinha mercado, a gente ia no armazém fazer compra. Chegava, tinha um balcão, chegava perto do balcão e pedia para o balconista, quem estava atendendo ali, o que a gente queria. Quem tinha mais condições comprava o trigo, o sal, o açúcar e o arroz em saco. E outros não tinham condições de comprar em saco, era só em quilo. Mas mesmo quem tinha condições de comprar mais, não tinha outras coisas para comprar de bastante, a não ser esse tipo de produto. Aí a gente chegava e pedia o que a gente queria, eles pesavam lá numa balança e colocavam nos papel de embrulho, que se falava, que era uns papel grande, ia fazendo os pacotes. Só que eles tinham tanta prática, rapidez, que no instantinho, com os dedos, eles iam fechando até que fechava. Ia colocando lá do lado a compra, tudo que a gente ia pedindo, depois colocava num saco que a gente já levava de casa, não tinha sacolinhas, e como que levava para casa. Alguns iam a pé levar embora, colocava aquele saco de compra no ombro e ia embora. Outros vinham de carroça, quem tinha carroça, que na época se falava carro. Outros vinham a cavalo, ou também de cargueiro, que eles falavam, que era a cangalha, um objeto de madeira,
colocava no cavalo e colocava o cesto do lado e ia puxando o cavalo com o cabresto na cabeça do cavalo. Então, dessa maneira que eles levavam, às vezes, até léguas, essa mercadoria para o pessoal da casa ter a sua alimentação. E como aqui tinha muitos pinheiros, então também tinha bastante serrarias. E juntava até os pinhão dos pinheiros para vender. Como tinha os caminhões que puxavam madeira, a gente vendia os pinhões lá para os motoristas vendiam em Guarapuava e Ponta Grossa. Depois, com o passar do tempo, surgiu laminadora, fábrica de papel, fábrica de resina. Também tinha, assim, muita gente que morava no sítio. Então, naquela época, como tinha mais ou menos 15 casas, eu acho que também teria mais ou menos umas 1000 pessoas no município todo. Só que a maioria morava no interior, em chácaras, em sítios, fazendas. E depois que eles foram vindo mais para a cidade. Então, tudo era muito difícil para as pessoas. Como também tinha o monjolo, para o pessoal fazer a sua quirera lá, socar arroz, socar farinha, que a gente socava o milho, depois fazia aquela massa lá no monjolo e torrava a farinha num certo vegeto lá que se chamava forno, com a própria mão, e não queimava a mão. A gente tinha aquela prática de fazer a farinha. O pão, como que era feito o pão? Era feito, não tinha cilindro, fazia lá na mesa aquela massa, assava na fornalha, nem se falava forno. Fornalha feito de pedras, de tijolos, mas de tijolos era poucos que tinha, mas era de pedra. Então tudo muito simples, que era o que o pessoal podia ter na época. Tomava tomava banho na gamela ou na bacia, como a gente fala às vezes também banho de canequinho lá, de copinho, pegando de uma vasilha e se banhando, porque não tinha chuveiro, não existia o banheiro sanitário, as pessoas tinham que ter uma patente lá no quintal para ir na patente fazer suas necessidades. Então tudo era assim muito pobre. O pessoal usava muito assar batata para no outro dia tomar café, porque nem sempre dava para fazer pão. Então tudo sim, as pessoas economizavam o como podiam e faziam o que eles podiam. Era como a comunidade tinha para oferecer para eles. Também as casas muito simples, as pessoas mesmo que tiravam madeira lá com a serra e faziam as madeiras para fazer a casa e também as tabuinhas para cobrir. E tudo, a maioria das casas era de chão batido, não tinha assoalho, era de chão batido. Nem cama muitos não tinham. Eles faziam a tarimba, que se fala. Colocavam lá umas estaquinhas de madeira, colocavam um tábua em cima daquelas estacas e os colchões era colchão de palha. Aí a gente tinha que ir lá mexer aquelas palhas rasgadas para ficar fofinho, senão ficava duro o colchão, né? Tinha que mexer todo dia aquele trabalho para mexer. E também o fogão era fogão feito de tijolo, ou até muitas vezes de pedra, também com uma chapa, e tudo era de ferro, era panela de ferro, era chaleira de ferro, era tudo assim, não existia coisa de alumínio na época, a não ser quem comprava fora. Então era tudo uma coisa assim que o pessoal se virava como eles podiam na época. Tinha a jorna para moer quirera, para as galinhas, até para a pessoa comer também, era feito na jorna.